Você conhece, né? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Porque Deus... Ok, agora eu quero que 2 ou 3 irmãos me resumam em uma palavra o propósito de Deus. Ok? Vamos lá. Amor, redenção, igual a salvação? Sim? Propósito de Deus, vida eterna, entrega total. Que mais? Reconciliação, para que o homem não seja condenado. Então vamos resumir assim: o propósito de Deus é salvar o homem, amém? Não. Puxa, que baita heresia. Mas como que o propósito de Deus não é salvação, irmão Leandro? Como que o propósito de Deus não é reconciliação? Simples assim, quando Deus criou o homem, ele precisava ser salvo? Então Deus tem um plano B. Não. João 3,16 nos fala da plenitude do propósito de Deus. Agora ninguém vai falar nada, porque eu estou fazendo pegadinha, né? Mas o fato é que, escute, que eu e você aprendemos por toda a nossa vida no Evangelho que Deus deseja salvar os homens. O propósito de Deus é salvação. E a pessoa levantou a mão: Jesus, eu te aceito. Pronto, aí, olha que coisa maravilhosa. Ela aceitou Jesus. O que seria de Jesus se ele não fosse aceito por essa pessoa? Puxa, aceita Jesus aí, irmão. Pô, Jesus está aí, né? Mas querido, veja, quando o Senhor criou o homem não precisava ser salvo. Salvação não é o propósito, é o meio, para que o homem volte para o propósito. Salvação não é um fim em si mesmo. Salvação é o começo. Veja bem, em João 14,16, Jesus disse: eu sou um fim em si mesmo. Sim? O que ele disse em João 14,6? Eu sou o... Por favor, irmãos, eu sou o... E para que serve um caminho? Não, o caminho vai ficar olhando só. Eu sou o... A e a... Ninguém vem, senão... Ele também disse: eu sou a porta. Sim ou não? A salvação que o Pai proveu em Cristo Jesus é tão gloriosa que, voltemos a João 3,16, obrigado pela praticidade. Que, olha o que podemos ver: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu penso que quando o apóstolo João foi escrever o seu evangelho, e quando inspirado pelo Espírito Santo ele chegou nessa parte, e ele se viu incumbido de traduzir o amor de Deus, eu penso que talvez João tenha no seu papiro: Deus amou o mundo. Como traduzirei o tamanho, a amplitude, ou como Paulo diz, a altura, largura, profundidade e comprimento do amor de Deus? Então talvez pense comigo, é só para que sua mente imagine e vá te colocando num lugar. Talvez João largou seu papiro e disse: bom, vou tentar amanhã de novo. E talvez João fez isso por vários dias e parava diante daquele texto. Puxa, não consigo traduzir com palavras.
Talvez ele se viu no lugar que o apóstolo Paulo se viu quando voltou daquele lugar chamado terceiro céu, que ele diz: eu vi coisas inefáveis, que não podem ser expressas em palavras. Eu não sei como explicar para vocês o que eu vi lá. Veja, Paulo não se promoveu em cima de uma revelação. Ele não ficou tentado em escrever um livro chamado A Divina Revelação do Céu. Você entende isso? Ele disse: eu vi coisas inefáveis que aos homens não é lícito contar. Metido, hein? Mas então João, talvez de dias depois, ele voltou e falou: Senhor, eu desisto, eu não consigo traduzir esse amor, então eu vou colocar assim: porque Deus amou o mundo como? De tal maneira. Então, como Deus me ama, como Deus te ama? De tal maneira. E como é tal maneira? Cara, é de tal maneira. Mas é como uma mãe ama um filho? Não, cara, é de tal maneira. Mas então é como um pai ama seu filho? Não, querido, é de tal maneira. Mas Leandro, o que é isso? Também não sei. Mas eu sei que o amor de Deus é tão largo, alto, profundo e comprido que João só conseguiu dizer que é de tal maneira. De tal maneira que deu seu filho unigênito. Significa? Ah, obrigado, os alunos. Agora, veja só. Esse texto, na minha opinião, ele traz duas realidades. Uma gloriosa, essa que já falamos. O amor de Deus, sua largura, altura, profundidade e comprimento é de tal maneira, é incomparável. Mesmo nas nossas fraquezas, como o Júnior tem liberado. Tu me amas com todas as minhas manias, com todas as minhas fraquezas. Agora esse texto, na minha opinião, traz uma verdade terrível para Deus. Porque esse texto não tem uma verdade gloriosa apenas sobre o amor de Deus. Esse texto nos diz que nessa ocasião, o Pai só tinha um ser em todo o universo que ele podia ter plena comunhão. Em todo o universo criado só havia um ser capaz de ter plena coinonia com o Pai, de dar e receber. Então isso não era bom. A primeira coisa que o Pai diz em Gênesis que não é bom, qual é? Deus criou os céus, o firmamento, etc, coisa e tal, e o decreto é: e viu Deus que era? Mas qual foi a primeira coisa que ele disse que não era boa? Você já começa a pensar no propósito.